Olá, Francisco, tudo bom? Olá, a minha olá. primeira Olá, pergunta... tudo bem? Tudo bom? A primeira pergunta que eu queria fazer foi como foi o comportamento dos juros nesse mês de maio? Então, vamos lá, né? Como o Jorge Já falou sentou e já anteriormente. começa a falar. Que é assim. Sim, Achei já que ela chega ia perguntar por que aquecido. ele chegou tímido, né? Exato. Não, vamos lá. Jorge já deu aí um overview aí do cenário de maio. Então, a renda fixa ela tem se comportado aí mais ou menos da mesma forma desde o início do ano, né? Pelos eventos econômicos aí no mundo. O Brasil vem seguindo as tendências. Mas no mês de maio a gente teve aí mais uma alta, né? Microfone. A gente já teve aí mais uma alta aí pela reunião do Copom. A taxa básica de juros subiu para 12,75. A expectativa é que ainda tenha mais uma ou duas subidas aí até o final do ano. Mas assim, é especulação, né? A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe como é que o mundo vai se comportar. A gente acaba vivendo uma nova dinâmica, né? E fica sempre naquela expectativa, né? A guerra vai acabar, não vai, como é que os Estados Unidos vai se comportar, a Europa e tal, mas assim, nada de muita novidade. A inflação do mês ficou em 0,47, relativamente até baixo comparado com o mês passado e até comparado com o mesmo mês do ano passado, né? Que ficou 0,62. Mas mesmo assim a tendência é continua-se esperando aí uma inflação alta para o ano, mesmo com a subida de juros. A gente não tem muita fé que isso vá acabar logo, né? E isso, de uma certa maneira, acaba direcionando as nossas estratégias, né? Sim. Até porque o nosso passivo, ele tem inflação e tem juros reais. Exatamente. Então, a gente tem que encaixar nossas estratégias de uma forma que seja defensivo nesse cenário de incerteza, mas que também traga a rentabilidade que a gente precisa para remunerar o nosso passivo. Né? Exatamente. Principalmente na nossa carteira, que é composta basicamente de títulos públicos. A gente tem, né? um gráfico aí dos resultados, não tem, produção? Esse aí foi o nosso resultado aí no mês de maio, né? Como a gente pode observar, a grande parte aí dos nossos investimentos superaram a nossa meta atuarial, né? Com exceção aí do CD5, se eu não me engano. Não, perdão, do Brasília Prev. Mas assim, isso pra gente assim, é uma notícia boa. Esse superar o benchmark é no mês que a gente tá falando, tá? Uhum. No ano a gente ainda tá perseguindo ele, só o PGA alcançou. Mas os outros planos ainda estão bem encaminhados para ir recuperando. Caso a gente tenha estabilidade dos preços das NTNBs, que é o que compõe a maior parte das nossas carteiras, né? Que nesse mês de maio, né, Francisco, acabou que as curtas abriram bastante, né? Isso, eu até queria pedir para passar para o próximo gráfico, porque acho que reflete muito a nossa carteira, porque é basicamente composta aí de títulos públicos. Se a gente observa aqui, ó, de janeiro até o mês de maio, olha como essas taxas oscilaram. E todos os Regios Casts anteriores a gente veio discutindo justamente essa questão de marcação a mercado e tal. E aí isso reflete muito, ó. Em janeiro, vamos pegar aqui a 23 como exemplo, né? Uhum. Ela estava 6,54 em janeiro, ela chegou a 5,23 em abril e já abriu para 6,21 em maio. Já dando um spoilerzinho aí, né? No mês de junho ela bateu 8. Então, assim, tá tendo essa grande volatilidade, o que impacta diretamente na nossa carteira, mas que pra gente, assim, nós enxergamos de duas maneiras. A primeira é o custo de oportunidade, né? Que, assim, quanto mais cara ela fica, mais a gente compra com as melhores taxas, né? Mas em contrapartida, isso afeta diretamente no resultado
no curto prazo dos nossos planos, no resultado mensal dos nossos planos. Porque tem a marcação ao mercado, né? Exatamente. Então, quando a taxa de juros se eleva, então o preço cai e acaba afetando momentaneamente a nossa rentabilidade. Exatamente. Então, para o mês de maio, o que aconteceu? As taxas abriram, teve um impacto forte na nossa carteira. Nós conseguimos adquirir títulos com taxas excelentes. Então, isso teve um reflexo positivo, vez que a nossa inflação não cresceu tanto quanto a gente... não subiu tanto quanto a gente esperava que fosse subir. Então, faz sempre essa combinação, né, da taxa de juros com a inflação. Isso reflete diretamente nas nossas carteiras. O que tem uma coisa interessante também é que para o mês de maio nós tivemos aí uma abertura grande também das nossas taxas dos nossos títulos pós-fixados, né? Nossas LFTs aí na carteira também tiveram uma rentabilidade boa, puxando aí nossos números para cima. Então é isso. Voltando aqui aos resultados, né? Acho que a gente pode ir para aquele que tem os resultados no Não, a gente mesmo. botou só esses dois mesmo. O resto a gente decidiu. Vamos falar que fica mais fácil. Mais dinâmica, né? Então, Isso. beleza. Assim, no nosso plano BD, né, que é o nosso maior plano, a gente vem mantendo essa estratégia aí de aquisição de títulos muito mais preocupado com o nosso ALM, né, que a gente já falou isso várias vezes, que é o casamento do nosso passivo com o nosso ativo. O CD2, a gente tem uma taxa um pouquinho... A nossa taxa média de títulos públicos no CD2, ela é um pouquinho mais apertada, porque como ele é um plano pequeno, a gente não tem tanto... Ele está muito mais fácil de pagamento do que de arrecadação também. A gente não tem tanta flexibilidade para trabalhar com ele, mas assim, é um plano que se mantém estável basicamente, né? O CV3, a gente tem feito movimentos fortes aí de compra também nos vencimentos mais longos, mas as nossas últimas aquisições aí a gente também tem buscado as oportunidades nos títulos de vencimento mais curto. O Metrô, a gente não tivemos resultados muito bons nos últimos meses, justamente pela maioria dos títulos serem marcados a mercado. A gente sofreu muita oscilação nesse plano, tanto o Metrô quanto o CD5 são os planos que mais sofrem, né, com essa volatilidade. Com a volatilidade. Mas tem uma sustentabilidade de longo prazo, né? Exatamente, são planos novos, né? Então, assim, está em fase de arrecadação. Então, assim, o dinheiro vai entrando, a gente vai olhando para o nosso passivo e vai casando esse recurso que entra com o nosso pagamento de benefício lá no futuro. Então, não tem segredo, né? E com as taxas atrativas do jeito que estão, se não tem como dar errado, né? Não vou queimar minha mão. Não, as duas já estão na mesa, hein? Já estão na mesa. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, principalmente para os novos participantes aí dos nossos planos, é o Brasília-Prev. Hoje nós já temos aí 616 milhões de recursos acumulados no plano, é um plano novo, tem pouco mais de um ano de existência e nós já estamos aí já indo rumo a 1 milhão, né? E já vou dar spoiler também que pro mês de junho aí a notícia vai ser excelente. Ele já adora dar spoiler. Eu gosto de dar spoiler porque assim, tanto negativo quanto positivo, né? Às vezes a gente dá umas notícias, o mês que vem talvez não vá ser tão bom, mas assim, pro Brasília-Prev em específico... as taxas abriram em junho, né? A marcação do mercado deve ter afetado bastante a rentabilidade. Exatamente, assim, como todos os títulos do Brasília-Prev são marcados a mercado, e a taxa no mês de junho subiu bastante, então assim, eu acho que o resultado aí vai ser promissor. Você comprou bem em junho? Eu comprei bem. Bacana. Então, basicamente é isso, assim, a gente vem mantendo a estratégia, mas isso não significa também que a gente não olhe outros ativos, que a gente sempre busca as oportunidades, né? A gente permanece aí olhando renda variável, multimercado, a gente permanece com tudo no radar, mas infelizmente, assim, não tem muito o que se discutir, né? Com o mercado da forma que está, as incertezas, tanto aqui quanto lá fora, a gente vem buscando aí segurança, né? E se a segurança vem acompanhada de uma taxa boa, igual está sendo aí nos últimos tempos, a gente não tem muita dúvida, né?
Mas eu acho que até assim a gente consegue demonstrar, né, Francisco e Jorge, que a assertividade das estratégias, se a gente olhar num ano com tanta incerteza, com tanta volatilidade, e a gente tem aqui o desempenho no ano, ó, a maioria acima de 90% da meta anual, e olha que é uma meta arrojada, porque é IPCA mais 4,70 para o BD, né, e IPCA mais 4 para os demais. Então, assim, mostra que a estratégia está bacana, que a gente está entregando um resultado legal e com uma boa expectativa para o ano, né? Mesmo com as incertezas colocadas na mesa, né? Inclusive tem um gráfico, não está nessa apresentação aí, mas vou ver se até o final ali a gente consegue colocar, que é o desempenho da Regis perante os demais fundos do mercado, né? Então, assim, a Regis está muito acima, está com resultado muito melhor do que a média do mercado. Uhum. O que demonstra que nossa estratégia tem sido assertiva, né? E com baixo risco, né? Porque nós estamos alocando em ativos livres de risco, né? Em princípio. E assim, o que a gente tem discutido bastante só o risco soberano. A gente fica só no soberano. Eu sabia que o Jorge só o Brasil ia falar. fala assim, o Brasil não quer, tá bom. E uma coisa também que a gente tem discutido muito é que, além desse casamento com a LM, com o nosso passivo, a gente também tem visto oportunidades aí de posições mais curtas, um pouquinho mais longas, para justamente a gente conseguir, pelo fato de a gente ter muito título marcado a mercado, a gente conseguir aí aproveitar as oportunidades de outros vencimentos também que não sejam só aqueles das nossas marcações do passivo. Você vai fazendo um movimento tático também nessa curva de juros, né? Exatamente. Não é só casamento de ativo com passivo, mas existe também as alocações táticas. E a gente, todo santo dia, a gente discute isso.